Fala pessoal, vocês estão no canal Corte 51. O link do episódio completo está na descrição do vídeo. Agora, bora pro corte. Falando de privatização, cara, a gente provavelmente discorda nisso daí. Eu gosto da ideia de privatização porque, bom, com a pouca informação que eu tenho, me parece mais eficiente para o funcionamento das instituições. Por que você não acha isso? Por que você não gosta das privatizações? Bom, primeiro porque eu acho que essas privatizações não são nem verdadeiras privatizações. O primeiro problema é isso daí. Uma privatização normal, digamos assim, seria o cidadão ter uma empresa, né? O Estado tem uma empresa e vende a empresa pelo valor de mercado. Sim. Você quer comprar, você acha que é uma boa empresa, ela vale tanto, você compra. Tá. Né? As empresas são vendidas muito abaixo do valor de mercado. Elas são praticamente dadas de presente. Entendi. Isso é um problema realmente da privatização, porque como ela é feita, né, ela vira um grande motivo para um político conseguir fazer um favor para um amigo empresário, né? Não, acho que tem vários problemas aí. O principal deles é que a gente se fode, a gente sai perdendo muito. Muito. Né? A gente perde na venda porque a gente perde um patrimônio que foi construído publicamente, mas há aqueles que argumentam que a gente pode ganhar a longo prazo com a maior eficiência da empresa, tal empresa. Mas aqui nós já temos a experiência, né? Não estamos ganhando nada. Quando eu era criança, que é bastante tempo antes de vocês nascerem, a conta de luz era um trocado. A gasolina também. A gasolina também e a conta de água também. Era tudo um trocado. Né? Eram empresas estatais? Eram todas empresas estatais. Tá. O telefone também era super barato. O que era caro era você ter um telefone. Uhum. Mas era caro, mas não era inacessível também. Né? Por exemplo, minha avó tinha... Os meus avós, pessoas que, digamos assim, eram de classe média, mas tinham vindo de uma posição mais humilde, todos eles tinham um telefone. Não era assim que você não conseguiria ter um telefone. Hoje em dia, se você pagar a conta do telefone, a conta de água, a conta de luz, pronto. Você não consegue pagar o aluguel e comer. Tá difícil para muita gente. O problema da privatização é que nós estamos vendo agora com o petróleo. Né? Esse é um exemplo muito claro, na minha opinião. O preço do petróleo ele tem que acompanhar o dólar. Como o dólar no Brasil está desvalorizado, e essa é uma tendência que vai se manter, você está pagando, digamos assim, você está pagando com salário brasileiro o preço norte-americano. Sim. Isso não é sustentável. Ninguém vai aguentar pagar isso daí. Sim. A crise no Cazaquistão foi por causa desse problema. Entendi. O governo liberou o preço do gás, que lá o gás é o combustível majoritário na população. O governo liberou o preço subiu, o povo explodiu. Nós estamos pagando aqui para o acionista em Nova York da Petrobras ganhar dinheiro. Não faz sentido isso daí. Qual que é a alternativa? Qual seria a alternativa ideal, na tua opinião? Como é o cenário ideal, na tua opinião? Então, o argumento das pessoas que são a favor da privatização, no seu caso, normalmente é o seguinte: a empresa estatal é ineficiente e corrupta. Ineficiente não é fato. Eu acho que é mais uma colocação ideológica. Tá. Será? Corrupto, sim. Por que você não... Porque o argumento de quem diz que uma empresa estatal tende a ser mais ineficiente é porque o mercado competitivo, quando você tem que ter lucro para ter uma empresa acontecendo, faz com que você tenha que ter decisões que tornam a empresa mais eficiente. Se você não tem preocupação se você vai poder pagar todo mundo ou não no final do dia, porque você sabe que você tem um Estado te bancando, você tem um incentivo para ser ineficiente. Mas isso não é necessariamente o sistema, que o Estado vai repor o dinheiro que você não gastou. O Estado pode decidir que se você não fizer a empresa funcionar, não vou te dar dinheiro. E aí que tem o problema da corrupção, que tu diria? Posso dar um exemplo? Um exemplo que eu conheço bem de dentro. Né? Eu conheço pela via do movimento sindical, o Correio. Tá. O Correio, agora não, porque ele está para ser privatizado, e quando a empresa está para ser privatizada, eles acabam com a empresa. Mas até, vamos supor, 5 anos atrás, o Correio sempre foi uma das empresas mais eficientes do Brasil. E esse problema que você coloca nunca existiu, sabe por quê?
porque o Correio entregava o lucro para o Estado. O Estado não dava dinheiro para o Correio. O Correio dava lucro. Que seria o ideal de todas as empresas estatais, na minha opinião. Seria o ideal. Eu acho que é importante também que os trabalhadores sejam bem remunerados. Né? É uma maneira de distribuir o dinheiro para um número maior de pessoas. E de manter os funcionários felizes e tudo mais. Exatamente. Né? O cidadão, você é trabalhador da Petrobras. Você está ajudando a criar uma riqueza imensa para o país. Você tem que receber uma parte dessa riqueza. O Estado não pode pagar você o mínimo. Não pode pagar um salário que não é o suficiente para você viver em sociedade, tá ligado? Tipo, faz sentido você ter um emprego com o Estado e você não ganha o suficiente para ser um cidadão completo, tá ligado? O trabalhador do Correio, por exemplo, os salários nunca foram muito altos. O salário é baixo. Tanto que tem muita greve no Correio. Mas o movimento sindical conquistou muitas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falei para os companheiros do Correio, eles nunca valorizaram, agora estão perdendo isso. O Correio tinha um plano de saúde integral para o trabalhador e a sua família. Você imagina isso? Você trabalha na empresa, você tem um plano de saúde. Você pode ser atendido em qualquer hospital. Minha esposa foi trabalhadora do Correio. Eu usava os planos de saúde do Correio. Pode crer. Quer dizer, é uma empresa eficiente. Não poderia dar mais para o trabalhador, evidentemente, mas ela dava melhor do que outras empresas privadas. Hoje em dia, você tem um emprego que paga legal e ainda te dá seguro de saúde, porra. A gente não consegue fazer isso aqui, tá ligado? Eu não consigo pagar seguro de saúde para todo mundo, é muito caro. Um seguro de saúde igual ao do Correio vai te custar uns R$2.000 pelo menos. Sim. Se for familiar, vai para 3, 4 mil. Sim. Do tipo que eles tinham. Sim. Então, quer dizer, a empresa pode ser eficiente. O Correio, ele tem uma história, né? É uma empresa muito tradicional. Os militares sempre consideraram o Correio área de segurança nacional. Militares aí de certa capacidade, né? Mesmo na época da ditadura, eles criaram uma empresa que funcionava. Lógico que na época da ditadura era um quartel aquilo. Depois, quando acabou a ditadura, melhorou o ambiente interno. Mas, ao mesmo tempo que eles criavam esse quartel, eles também organizavam. E o Correio ele tem um clima, assim, sempre teve entre os administradores, eu conheci vários deles, que são administradores de carreira. Um clima de nacionalismo, de patriotismo. Eu estou fazendo uma coisa importante. O Correio é uma coisa importante. Né? Ele tem esse clima. O Correio tinha uma universidade de administradores postais. Não sabia disso. Da hora. Não, o Correio tipo, para a história da humanidade é fundamental, né? Como que uma pessoa ia saber o que está acontecendo no Cafundé do Judas se não é o Correio? Se não fosse o Correio. Como que ele vai receber as paradas? E hoje mudou, mas continua sendo muito importante. Com a internet. Dá para se argumentar que o papel fundamental do Correio diminuiu um pouco com o advento da internet, mas ainda existem muitos lugares rurais onde a internet não chega e o Correio chega. Mas você tem a distribuição de mercadorias que são compradas pela internet, que é uma nova utilização do Correio. Né? Sim. Mas eu acho que nesse caso o Correio é um pouco ineficiente. Eu queria que a gente fosse um pouco mais... Tipo a Amazon, tá ligado? Você pede, o negócio chega no dia. Mas seria foda. Eu acho que o Correio ele era eficiente antes. Agora que ele tá decaindo. Eu nunca... Cara, eu sempre tive muito problema com o Correio. Eu sempre... É porque eu gosto de importar coisas. Eu sei que é first world problems, tá ligado? Mas, tipo... É raro quando eu não sou taxado absurdamente por alguma coisa que chega de fora, que não tem aqui. E é raro quando essa coisa chega realmente. Eu comprei uma parada pro Igor... que era um peão que gira infinitamente e tal, muito foda. Ele chegou, eu paguei o imposto e eles devolveram pro Canadá. Depois de eu ter pago o imposto e foda-se, foi pro limbo, tá ligado? Então, tipo, eu como consumidor, no decorrer da minha vida, não posso dizer que eu tive uma experiência super positiva com o Correio. Bom, aí precisaria ver o que é, né? Pelo que eu conheço da empresa, eu conheço bem, conheci... eu conheço uma boa parte dos sindicalistas do Correio até hoje, tudo. Conheci administradores que me contaram muita coisa de dentro e tal. Ela sempre foi uma empresa eficiente. Quer dizer, existem problemas, claro. De um modo geral, mostra que é possível você ter uma empresa bem administrada. Agora, qual que seria o verdadeiro segredo? O verdadeiro segredo, na minha opinião, é que o Correio não deveria ser administrado pelos políticos. O Correio deveria ser administrado, o Correio, a Petrobras, a Eletrobras, etc. e tal, pelos próprios trabalhadores da empresa.
Faz bem mais sentido isso. Porque esses trabalham lá, eles sabem o que acontece, eles são muito mais honestos do que os administradores públicos. Eles não estão pensando em roubar, eles estão pensando em garantir o salário deles, em fazer o serviço e tudo mais. Se você tivesse um sistema que democratizasse, nesse sentido, a gestão das empresas para o pessoal que trabalha lá, montando um sistema logicamente racional. Não né? igualitário, assim, tipo... Não, igualitário não. Não é teria possível. como, né? Porque a inteligência da empresa não está. Mas você pode, por exemplo, dar a oportunidade de substituir os administradores se eles não estiverem indo bem. O que você acha de cooperativa? A cooperativa a cooperativa sempre foi considerada, né, pelos socialistas como uma espécie assim de avant-première do socialismo dentro do capitalismo. Eu gosto muito dessa ideia de cooperativas. Teve uma época, faz uns 5 anos, que eu fiquei apaixonado por essa ideia. Eu queria criar um app de que uma empresa fosse comandado pela internet através do sistema de cooperativas, só que pela internet, tá ligado? E eu queria criar uma empresa que você joga assim na internet e ela vai funcionando. Seria muito foda. Com os recursos que nós temos hoje, a democratização da gestão seria muito mais fácil. Eu gosto bastante do modelo de cooperativa. Um dia eu vou fazer isso. Eu acho que as empresas estatais elas poderiam ser assim, porque aí quem investe na empresa, compra as cotas share lá, tem mais decisão na empresa. É um pouco... eu acho que se você tem acionista, sempre cria o problema de que a empresa tem que trabalhar para os acionistas, né? Veja o caso da Petrobras como é difícil, né? É que você muda o nome de acionista para... Eu não lembro qual que é o nome que eles usam na questão da cooperativa. Nas cooperativas, né? É que, sendo empresas estatais, o trabalhador deveria gerir essa empresa em nome de toda a população. Ele deveria ser uma pessoa que recebeu um encargo social, né? Um cara devidamente... um cara que sabe o que está fazendo e tudo mais. Não é qualquer cara também. Não é alguém que foi indicado por um político para ter para que aquele grupo político tenha poder naquela empresa e tudo mais, que é o que a gente vê acontecendo, né? Que para mim, de fato, também esse é um um problema. sistema perverso. É. Esse é muito perverso. Você colocar um político... Não, você tem que colocar uma pessoa cujo interesse esteja alinhado com o interesse da empresa e, portanto, da população. Uma pessoa que é parte da população. Que fala assim, eu quero que a empresa funcione. Porque eu conheci poucos trabalhadores, mesmo na iniciativa privada, que não tinham amor pela empresa que eles trabalhavam. Sim, é possível. O operário, em geral, trabalhei muito com operário metalúrgico, eles têm um orgulho da profissão. Eles falavam, eu sou torneiro mecânico, eu sou um excelente torneiro mecânico. Eles tinham orgulho da profissão. E eles gostavam do trabalho e eles se interessavam, eles conheciam, né? Então, essa é a pessoa ideal, a pessoa que gosta daquele negócio. Uhum. Há administradores que são assim, há engenheiros que são assim também. Então, quer dizer, essas pessoas são o melhor representante do povo dentro da empresa. O político não é um bom representante.